E na aula de hoje nós vamos concluir nossos estudos sobre os 13 princípios fundamentais da fé judaica, com um tema muito interessante, que é aquele que trata da nossa morte. O que acontece quando a gente morre? Será que a nossa alma vai para o céu? Será que a nossa alma fica perambulando por aí? Será que a gente dorme um sono constante, contínuo, até a vinda do Messias? Ou será que morreu, acabou, não resta mais nada? É disso que a gente vai tratar na aula de conversão de hoje. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. E é um prazer poder ensiná-los, transmitir um pouco daquilo que a Torá nos diz e que os sábios do povo de Israel transmitiram como ensinamento ao longo dos séculos. Hoje nós retomamos o estudo sobre os 13 princípios da fé judaica, o qual nós temos estudado aí nos últimos 3 meses. E eu quero convidá-los a estudar comigo. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, procura aí em nosso canal a playlist de conversão, que você vai poder acessar desde o princípio todo o processo de conversão à fé judaica. Hoje, o 13º princípio fundamental da fé judaica. Esses 13 princípios vieram até nós através de um grande sábio chamado Moshe ben Maimon, ou Maimônides. Ele que viveu mais ou menos 8 séculos atrás, compilou então os 613 mandamentos que a Torá traz aos filhos de Israel, e dentre todo o seu material produzido, Maimônides trouxe a nós 13 princípios fundamentais dentro da fé judaica. Hoje, então, o 13º princípio, que fala sobre a ressurreição dos mortos. Vamos lá. Ani ma'amin be'emunah shelema, שתחיה תחיית חמתים, בעת שיעלה רצון מאת חברי יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. Eu creio, com fé completa, que haverá a ressurreição dos mortos, quando for do agrado do Criador, bendito seja o seu nome e exalçada a sua lembrança para todo o sempre. Antes de tudo, é preciso entender o que significa a palavra ressurreição. Se você for refletir a respeito, qual o seu conceito sobre ressurreição? A ressurreição é voltar a viver. Tá, mas existem várias interpretações dentro disso. Por exemplo, o conceito da reencarnação. Reencarnação é o mesmo que ressurreição? Vamos ver pelo dicionário, que é o mais fácil. No dicionário, ressurreição, voltar à vida, a ação de retornar da morte. Então a gente vê aqui que ressurreição, ação de retornar da morte. Uma pessoa que morreu, retornando à vida. O uso do outro termo, reencarnação, diz assim o dicionário. Crença de que após a morte, a alma da pessoa morta volta à vida. Aparentemente é a mesma coisa, né? Mas pelo corpo de outra pessoa. Esse é o conceito de reencarnação. Retorno de algo com uma nova forma, um novo aspecto. E a gente vai mostrar um pouco, dentro do vídeo de hoje, que dentro da fé judaica existem grupos, e infelizmente a maioria deles hoje crê que a alma vive fora do corpo e reencarna. Isso não é um conceito judaico, isso não está nos 13 princípios. Aliás, reencarnação sequer existe na Bíblia. Quando nós vamos à canção tradicional da fé judaica, o Igdal, nós temos ali na última frase do Igdal: os mortos, Deus, na sua grande misericórdia, os fará reviver. Bendito seja o seu nome, louvado para sempre. Os mortos Deus fará reviver. Então, primeira coisa é, se a alma está fora do corpo, ela está viva. Então, como Deus vai fazer reviver a alma? Vamos pegar o livro que nós temos usado aí como parâmetro para discutirmos os 13 princípios da fé judaica. Esse livro aqui, Ani Ma'amin
do Rabino Aryeh Kaplan. Ele nos diz na página 105 do livro: o 13º princípio trata da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é um dos fundamentos transmitidos por Moisés. Aquele que não acredita nela não pode ser associado ao judaísmo ou sua religião. A ressurreição, porém, é somente para os justos. Aqui, Aryeh Kaplan fala que somente os justos irão ressuscitar. O Midrash assim diz em Bereshit Rabbah: a chuva é tanto para os perversos quanto para os justos, mas a ressurreição é apenas para os justos. Seria absurdo que os perversos fossem trazidos de volta à vida, pois mesmo enquanto estão vivos, eles são considerados mortos. Nossos sábios nos ensinam: os perversos são considerados mortos mesmo enquanto vivem, mas os justos são considerados vivos mesmo depois que morrem. A gente vai poder discorrer um pouco mais a respeito disso na sequência, mas, segundo o conceito de Aryeh Kaplan, os mortos não ressuscitarão. Ora, se os mortos não ressuscitarão, onde está a alma dos mortos, como muitos rabinos apontam? Ele reencarna diversas vezes buscando o aperfeiçoamento. Isso é um conceito espírita. Isso não é um conceito da Torá. E se a alma do ímpio está viva em algum lugar, então ele não morreu. Então, como esclarecer essas interpretações diferenciadas? A gente tem que tomar por base a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito da morte do justo e o que a Bíblia diz a respeito da morte do ímpio, para entendermos melhor esse assunto. Mas dentro do conceito judaico, a gente obviamente tem que ler o que os rabinos dizem, o que diz o Talmud, o que diz a Mishnah, para podermos entender a interpretação dentro dos vários segmentos judaicos. Mas fundamental é crermos que haverá ressurreição dos mortos. Esse é a essência do 13º princípio. O Talmud, no Tratado de Sanhedrin 90a, a Mishnah nos diz assim: e estas são as exceções, as pessoas que não têm participação no mundo vindouro, mesmo quando cumprirem muitas mitzvot. Olha só, mesmo pessoas que cumpram muitas mitzvot não têm participação no mundo vindouro. Aquele que diz que não há ressurreição dos mortos derivados da Torá, e aquele que diz que a Torá não se origina no céu. É um epicuro. Epicuro é uma pessoa que vive dissolutamente, uma pessoa que acredita na felicidade apenas nesta vida, que trata os estudiosos da Torá e a Torá que eles ensinam com desprezo. Então, segundo Sanhedrin 90a, nós temos que não tem parte no mundo vindouro aquele que não acredita na ressurreição dos mortos. E hoje eu quero apresentar para vocês um pouco desse outro livro aqui, Maimônides, Tratado sobre a Ressurreição. É um livrinho curto, mas ele traz para nós todo o conceito de Ramban sobre a ressurreição. Ele nos diz assim na página 21. Mas no capítulo Helek explicamos como qualquer um que o estude vai observar que depois de falarmos longamente sobre o mundo vindouro, declaramos que a ressurreição dos mortos é um princípio da Torá e que não há participação no mundo vindouro para aquele que nega isto, a ressurreição. Faça parte da Torá do nosso mestre Moisés. No nosso tratado Mishneh Torah, enumeramos aqueles que não terão seu quinhão no mundo vindouro. Daí está falando, obviamente, daqueles que não creem na ressurreição dos mortos. Aquele que nega a ressurreição dos mortos é um desses que não tem parte no mundo vindouro. E quando mencionamos o mundo vindouro no Mishneh Torah, também explicamos que é a meta final. E dissemos o seguinte: e esta recompensa é tal que não existe maior do que ela, e uma bondade além da qual não há outra maior, a recompensa da ressurreição dos mortos. Há de se tomar muito cuidado com conceitos idólatras. A maioria de vocês já deve saber que depois da dispersão ali, depois do ano 70 da nossa era,
depois que o templo foi destruído pelos romanos em Jerusalém, os judeus foram espalhados pelo mundo. E foi depois dessa época que o Talmud foi escrito, a Mishnah foi escrita por Yehudá Hanassi, Yehudá, o príncipe, justamente para que não se perdesse a tradição judaica da lei oral, já que os judeus estariam então espalhados pelo mundo, nessa preocupação. Só que nesse período posterior, com os judeus já espalhados, e muito mais ainda em séculos posteriores, aí no século X, XII, século XVII, aí com o surgimento do Hassidismo, a gente começa a ver que houve sim uma aproximação dos judeus de conceitos que não têm origem na fé judaica. E esses conceitos introduzidos na fé judaica conduzem a maus pensamentos ou más interpretações da lei. A reencarnação é um deles, e conceitos absurdos passam a derivar e a fazer parte da fé em muitos segmentos judaicos. Eu quero mostrar para vocês um outro livro, para vocês entenderem um pouco desse conceito. Esse livro aqui, chamado A Fonte da Vida, uma abordagem sobre as parashiot e comemorações judaicas, ele traz aqui explicações sobre cada uma das porções semanais da Torá. E é interessante que ao falar da bênção dos alimentos que a gente faz, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehakol nihya b'dvaro, por exemplo, né, que tudo veio a existir através da sua palavra, o Rabino, o autor do livro, ele faz citações de outros livros anteriores a ele, e na página 376, veja o que ele diz. O indivíduo deve concentrar-se e ter muita intenção nas brachot de Nehnin, antes de ter proveito de alguma coisa, de alimentos, né? Para reabilitar o que estiver relacionado ao mineral, vegetal ou animal. Porque às vezes, em cada um desses níveis, há reencarnações. E quando o indivíduo come algum alimento que contém a reencarnação de um ímpio, poderá acabar se prejudicando e tornando-se ímpio também. Por isso, às vezes, encontra-se um indivíduo cujos atos são todos bons e, inesperadamente, torna-se uma pessoa sectária das doutrinas que divergem da Torá e que renegam os fundamentos da nossa fé, ou que fica confusa, assim como aconteceu com Yohanan Cohen Gadol, que serviu como sumo sacerdote e, no final, transformou-se num saduceu. O que era a classe dos saduceus? Se você lê no Novo Testamento, vai falar acerca dos saduceus. Os saduceus era uma classe judaica que tinha em sua essência os Kohanim, aqui fala de Yohanan, os Kohanim, os sacerdotes, que não criam na ressurreição dos mortos. Porque se aquele que não é um justo absoluto ingere algo onde se reencarnou o ímpio, não só que ele não o retifica, como ainda acaba se tornando igual a ele. De suas palavras, aprendemos que a brahá tem poder de proteger o indivíduo, para que não seja prejudicado pelas almas dos ímpios que podem, porventura, encontrar-se nos alimentos que são introduzidos no nosso corpo e que passam a fazer parte da nossa essência. O ato de comer daquele que não faz a brahá é mundano e totalmente desprovido de santidade. Assim, ele não está protegido de forma alguma contra os danos espirituais que podem atrapalhar o curso de sua vida e aproximá-lo da impureza e das transgressões. Então veja só, o que o livro nos diz. Que quando você ingere um alimento, você pode estar comendo a reencarnação de um ímpio. Outros livros vão falar que você pode estar comendo a reencarnação de seu avô, por exemplo, do seu bisavô. E por isso você abençoa o alimento para pedir permissão a Deus para ingerir a carne ou o pão que representa a reencarnação do seu avô. Ora, reencarnar é tornar a ser carne, né? E daí o livro fala de mineral, vegetal ou animal. A pessoa reencarna, segundo esse conceito, a pessoa reencarna num animal. Então esse cachorro que hoje a gente compra aí, né, nos pet shops, pode ser o nosso bisavô. Faz sentido isso para você?
vegetal. Então esse alface que você come pode ser a reencarnação, mas daí não é carne. Pode ser a reencarnação de seu tataravô. Ou pior, pode ser a reencarnação de um ímpio. E por isso você faz brahá. E quando você faz a brahá, você está livre de absorver a impiedade dessa pessoa. Será que isso faz sentido? E mais, se você reencarna diversas vezes, significa que a sua alma está viva. A pessoa está viva mesmo num vegetal. Mas qual é o sentido, qual a razão disso? Isso é parte do processo de assimilação, infelizmente, assumido aí por alguns grupos judaicos. Mas, definitivamente, isso não está na Bíblia. Não existe nenhum lugar na Bíblia em que alguém, ao fazer uma bênção, em que alguém, ao agradecer a Deus pelo alimento, esteja agradecendo porque pode estar comendo a reencarnação de outra pessoa. Nenhuma citação sequer próxima disso existe nos conceitos dentro da Bíblia. Então a gente tem que ter cuidado com essa proliferação de pensamentos que não têm origem na fé judaica. Agora vamos ver um pouco do que a Bíblia diz. Pega a sua Bíblia, vamos ler dentro da Brit Hadashah, nos conceitos que nós acreditamos oriundos do Mashiach e Yeshua, que fazem muito mais sentido na nossa vida do que conceitos de pessoas que negam o Mashiach e do que conceitos de pessoas que acreditam nesse tipo de pensamento de reencarnação, pensamento que tem origem numa doutrina espírita. Vamos lá. Yohanan, João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O que diz então? Que todos os que se acham nos túmulos, então as almas dessas pessoas não estão vagando por aí, eles estão nos túmulos. Nos túmulos. Todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, ou seja, vão ressuscitar. Quem tiver feito o bem, para a ressurreição da vida. Quem tiver praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Isso está de acordo com o texto do Tanar, por exemplo, do profeta Daniel. Daniel capítulo 12, a parte final do primeiro versículo e o versículo 2 nos dizem assim: Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Veja só como isso tem conexão com os escritos da Brit Hadashah. Esse escrito no livro aqui também está apontado lá em Apocalipse capítulo 20. Muitos dos que dormem no pó da terra, veja, dos que dormem no pó da terra, então eles não estão encarnando em outros seres, não, eles dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então Daniel já nos mostra no Tanar que haverá ressurreição para a vida eterna e outros para a vergonha. Tu, porém, versículo 13 do mesmo capítulo 12 de Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás. E ao fim dos dias, no fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Então aqui já vê que Daniel, ele não foi para o céu, ele não ressuscitou, ele não reencarnou, mas no fim dos dias o profeta Daniel vai se levantar para receber a herança. Agora vamos lá de novo na Brit Hadashah, nas palavras de Yeshua. Pegue a sua Bíblia, nós vamos ler uma sequência de versículos que está lá em Lucas capítulo 20, do versículo 27 até o versículo 40. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, lembra que no livro eu mostrei que os saduceus não criam na ressurreição? O livro nos aponta, de Yohanan, o sumo sacerdote, tornando-se um saduceu. Perguntaram-lhe, os saduceus então chegam e perguntam para Yeshua: Mestre,
Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado, e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Então isso aqui é a lei do levirato, como é chamado. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Yeshua: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais a interrogá-lo. Esse texto tem muito a nos ensinar. Primeiro, deixa claro que os saduceus não creem na ressurreição. Quando você lê no tratado sobre a ressurreição de Rambam, a gente vê ali escrito de Yohanan, que era sumo sacerdote e tornou-se um saduceu. Nos dias de Yeshua, a classe sacerdotal era formada basicamente de saduceus e estava muito atrelado aos romanos, ao Império Romano. E aqui eles fazem uma ideia para tentar pegar Yeshua, né? Fazer uma pegadinha com ele. Aí falam de 7 irmãos que morreram. Por fim, morreu também a mulher. E esta mulher, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque 7 a desposaram. Agora vamos imaginar o conceito da reencarnação. Essa mulher teve 7 maridos, nenhum suscitou filho, e daí, com quem ela vai ressuscitar? Casada. Ok, esse é o conceito da ressurreição. Aí Yeshua explica que na ressurreição não tem casamento. Ok, agora imagina a reencarnação. Essa mulher reencarnou numa outra mulher, numa outra pessoa. Casou, teve filhos. E reencarnou de novo. E reencarnou de novo. E reencarnou de novo. E reencarnou de novo. Qual corpo ela vai ressuscitar no fim dos dias? Está vendo como a reencarnação não faz sentido biblicamente? Porque se ela, tendo morrido, e durante a vida ela teve 7 maridos, e os saduceus não sabem com qual marido ela vai estar na ressurreição, imagina se ela reencarna várias vezes. Aí não é apenas com qual marido, é com qual marido, com qual corpo. Qual a resposta para isso? Não há respostas, né? Não há respostas. Os mortos hão de ressuscitar. E Yeshua deixa claro isso. E ele fala que Moisés deixou indicado isso, porque ele fala de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus não é Deus dos mortos. A gente até hoje reza Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Até hoje a gente faz isso nas nossas orações, indicando que eles hão de ressuscitar. E segundo o conceito já mencionado no livro do Aryeh Kaplan, ele fala que, para Deus, os ímpios, mesmo que estejam vivos, estão mortos. E os tzadikim, os justos, mesmo que estejam mortos, permanecem vivos através da herança de seus nomes. Então a gente continua mencionando Abraão, Isaque e Jacó, sabendo que eles hão de ressuscitar, tal qual Daniel no capítulo 12, versículo 13, que fala: ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Veja que Daniel, ele não ia levantar-se depois da sua morte num alface, ou num cachorro, ou num gato, ou num boi, e que seria abatido e que a gente tem que fazer a bênção do alimento, senão a gente estaria comendo a carne do profeta Daniel. Não faz o menor sentido esse conceito da reencarnação, né? Voltando agora ao livro tratado sobre a ressurreição de Rambam, de Maimônides, na página 24 ele diz assim:
Se alguém, saído da multidão de pessoas, recusa-se a acreditar nisso e prefere acreditar que os anjos têm corpos, então aqui Yeshua fala que os anjos, né, ele deixa claro aqui que aqueles que ressuscitam seriam como os anjos, pois não podem mais morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha o que Rambam diz: se alguém saído da multidão de pessoas recusa-se a acreditar nisso e prefere acreditar que os anjos têm corpos e que eles também comem, porque assim dizem as escrituras, e eles comeram, e que as pessoas no mundo vindouro também têm corpos, não ficaremos insultados por esta crença. Não o consideraremos um infiel e não nos distanciaremos dele. Tomara que não haja muitos que admitam essa insensatez. Então, o que Rambam está dizendo aqui? Que há diferentes formas de interpretação na ressurreição dos mortos. Alguns acham que a gente vai ressuscitar com o corpo físico e que a gente vai voltar a ter necessidade de comer, de se alimentar, de gerar filhos, de ter uma vida normal. Mas Rambam, ele fala de seremos como os anjos, que não têm esse tipo de necessidade. E Yeshua esclarece isso lá em Lucas capítulo 20, versículo 36. Agora a gente vai ver um texto de Atos capítulo 4, quando fala de Pedro e João na relação deles com os saduceus. Veja que interessante, nos diz Atos capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os saduceus, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem no Mashiach Yeshua a ressurreição dos mortos. Os saduceus, que dominavam, mais uma vez falando, que dominavam a classe sacerdotal e tinham ali entre os saduceus o capitão do templo, soldados, ficaram incomodados de Pedro e João pregarem a ressurreição dos mortos no Mashiach, ou através do Mashiach, ou com a chegada do Mashiach, os mortos ressuscitarão. E eles ficaram incomodados, e Pedro e João acabaram passando por dificuldades ali com os saduceus. Mas você pode continuar lendo o texto ali que você vai entender melhor toda a situação de João e Pedro. Mas vamos para um outro versículo, um outro contexto muito conhecido, que é da morte de Lázaro. Como será que Yeshua via a morte? Como será que os discípulos de Yeshua viam a morte? João capítulo 11, versículo 23 e 24 nos deixa claro isso. Declarou-lhe Yeshua: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então veja bem, Lázaro tinha morrido. Eles vêm e falam com Yeshua, e Yeshua vai até ele, e daí ele vê Marta pranteando, lamentando a morte do seu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Yeshua fala: não, seu irmão vai ressuscitar, há de ressurgir. Ela fala: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Isso deixa claro que os discípulos de Yeshua criam que haveria ressurreição no último dia. E Yeshua ali então fala: não, você vai ver. E ressuscita Lázaro naquele momento. Lázaro não ressuscitou para a vida eterna, ele não está vivo até hoje. Mas ele ressuscitou, viveu por algum tempo e voltou a morrer. E há de ressuscitar na ressurreição do último dia, como disse a sua irmã Marta. Ora, digamos que a alma de Lázaro tivesse saído do corpo e tivesse reencarnado em outro ser. Como Yeshua ia ressuscitar Lázaro? Ele despertou Lázaro. E se você ler os versículos anteriores aí de João capítulo 11, Yeshua fala assim: Lázaro dorme. E os discípulos de Yeshua falam: se Lázaro dorme, está tranquilo. Daí Yeshua fala: vocês não entenderam. Lázaro está morto. O sono da morte.
para Yeshua, a morte é como um sono. Não é sair do corpo, não é ir para outras áreas, não é ressuscitar, não, é dormir. A gente vai fazer na sequência aí um outro vídeo falando exatamente o que acontece com a gente depois da morte, antes da ressurreição, tá bom? Mas aguarde aí nas próximas semanas aí esse vídeo sobre o que acontece com o homem depois da morte. Mas será que a ressurreição foi exclusiva no Novo Testamento? Não tem ressurreição no chamado Antigo Testamento, no Tanar? É claro que sim. Elias, por exemplo, o profeta, ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Isso está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 17 até ao 24. Eliseu, o que veio na sequência do profeta Elias, Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. Existiu aquela mulher rica que acolheu o profeta Eliseu. Eliseu perguntou a seu discípulo, o que essa mulher precisa? Ela não tem filhos. Então Eliseu faz uma promessa a ela de que no ano seguinte ela teria um filho. E aquele filho de fato nasce. Na sua juventude ele tem uma dor de cabeça, é levado para casa e morre. E ela vai até o profeta, e o profeta ressuscita esse filho dela. Segundo o livro de Reis, capítulo 4. E tem uma outra história também envolvendo Eliseu mesmo depois da sua morte. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Fala que existiam alguns arruaceiros naquela época, e eles pegaram um homem morto e jogaram sobre o túmulo de Eliseu. E aquele homem morto, ao tocar nos ossos do profeta Eliseu, ele ressuscitou. Existe então ressurreição no Tanar. E essas ressurreições foram temporárias. Aquele menino, ele cresceu, tornou-se adulto, provavelmente casou. A história dele não é contada, mas ele não está vivo até os dias de hoje, senão estaria perambulando por aí, estaria no Guinness, né? No livro dos recordes. Lázaro também morreu, e todos os personagens que ressuscitaram em diferentes épocas, tem vários exemplos na Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento, todos eles que ressuscitaram voltaram a morrer, mas ressuscitarão de fato para a vida eterna no futuro, na vinda do Mashiach, ou, como diz o profeta Daniel, para a vergonha eterna. Agora vamos ler um pouquinho do que nos diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, onde a gente tem o relato de duas situações de ressurreição no futuro. Versículo 4 até o versículo 6 fala da ressurreição dos justos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Yeshua, bem como por causa da palavra de Deus. Então, o livro de Apocalipse de João fala de ver aqueles que foram decapitados por causa do testemunho do Mashiach, e também aqueles que foram decapitados apenas por causa da palavra de Deus, aqueles que morreram antes do Mashiach ou depois do Mashiach, mas no cumprimento da Torá. Tantos quanto não adoraram a besta, não se envolveram com conceitos idólatras, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com o Mashiach durante 1000 anos. E os restantes dos mortos não reviveram. Não reviveram. Lembram o que disse Aryeh Kaplan? A ressurreição é apenas para os justos. Aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 5º, 6º, diz: E viveram e reinaram com o Mashiach durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E daí diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e do seu Mashiach, e reinarão com ele, com o Mashiach,
durante 1000 anos. E na sequência, fala da segunda ressurreição, versículos 12 até o 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Veja aqui, os mortos foram julgados segundo as suas obras. Aqui não está falando da ressurreição dos justos, está falando dos mortos que não tinham ressuscitado quando da vinda do Mashiach. Esses mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Se você ler Pirkei Avot, fala que há um olho que tudo vê e fala que todas as nossas ações são escritas em um livro. Então pegue-se esses livros e vai ter o julgamento daqueles mortos, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A gente tem um outro vídeo na playlist da Carta aos Romanos em que a gente fala um pouco disso, sobre o julgamento final, tá? Se você quiser acessar, ao fim desse vídeo eu deixo a indicação ali do vídeo de Romanos. Mas enfim, o que a gente aprende aqui? Que haverá sim a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos justos, segundo Aryeh Kaplan, não haveria a ressurreição dos ímpios, mas segundo Apocalipse, os ímpios eles vão despertar apenas e tão somente para ouvir o seu julgamento e a sua condenação. Então pode ser que Aryeh Kaplan não pensava que isso fosse de fato uma ressurreição, mas Apocalipse capítulo 20, do 12 ao 15, fala da segunda morte. Então a pessoa morre, teve a primeira morte, ela ressuscita, tem o julgamento e tem a segunda morte. Isso está de acordo com o profeta Daniel, que fala que alguns ressuscitariam para a vida eterna e outros ressuscitariam para a vergonha e horror eterno. Esses vão ser lançados no lago de fogo e morrerão a segunda morte. Espero que você tenha entendido um pouco mais do princípio fundamental trazido a nós por Maimônides. Todo judeu deve crer que haverá a ressurreição dos mortos. Quando? Quando for do agrado do Criador, bendito seja o seu nome, louvado para sempre. Que Deus permita, na nossa vida, nós vivermos de uma maneira digna e sermos merecedores do testemunho do Mashiach e do cumprimento da palavra de Deus e termos parte na primeira ressurreição, porque bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com as pessoas, para que elas deixem de lado conceitos pagãos como a reencarnação e possam crer firmemente no Mashiach e crer firmemente que haverá a ressurreição dos mortos quando for do agrado do Criador. Grande abraço, que Deus te abençoe, continue conosco assistindo às aulas de conversão e que em seu coração possa abrir espaço sempre para a Torá do Eterno. Grande abraço, shalom, até a próxima.